E aí galera, tudo certo com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gente fazer a nossa resenha sobre o Dragon's Dogma 2, que é, junto com o Avoid, um dos jogos que eu mais estava aguardando esse ano. Infelizmente o Avoid foi adiado, então ele se tornou o jogo que eu mais estava aguardando esse ano, porque o Avoid ele meio que dividiam esse pódio aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho, assim como eu falei do 1, será que ele cumpre as expectativas? Será que ele é melhor do que o que eu imaginava? Ele melhorou as coisas que eu critiquei no 1? Será que ele conseguiu superar o jogo, o seu primogênito, ou não? Então a gente vai saber um pouquinho da minha opinião sobre este jogo. Vamos lá então. Antes de tudo, eu quero dar um recado para vocês. Como vocês sabem, a rede social aí X, né, do antigo Twitter, ela acabou por ser banida, né, aqui no nosso país. E com isso a gente, né, teve que migrar as redes sociais que a gente está ativo, né. Eu ainda continuo com o Instagram, apesar de não ser muito ativo, por não gostar muito da rede social. Vou tentar estar sendo mais ativo lá, até para trazer visibilidade para o canal. Mas eu queria também deixar aqui na descrição, e vou também alterar nas redes sociais do canal, a minha nova rede social, né, que eu criei um Blue Sky, que é o mais próximo que a gente tem do Twitter aí. Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês seguirem lá, ok? Se vocês não quiserem clicar no link agora, para ficar no vídeo, etc., quando for lá, o arroba é o mesmo que tá no Twitter, né, que é @ratonecromante. Então, só buscar lá que você vai achar idêntico o que tava no Twitter. Então, só seguir lá, porque lá eu falo de jogos que eu acho que não tem como fazer um vídeo, que não tem necessidade, falo sobre outros temas, falo sobre o canal, falo sobre tudo, sobre minha vida no geral. Então, quem quiser seguir, vou estar deixando aí o link na descrição, o link na bio do canal e também o arroba, que é @ratonecromante. Nem vou mudar das fotos, porque realmente é o mesmo arroba, não mudou absolutamente nada, ok? Então, eu recomendo vocês darem uma força lá, porque lá tem outras coisas que a gente fala que vai além dos temas que eu tô tratando aqui no canal. Bom, assim como eu fiz em outras resenhas, eu acho que é importante eu destacar o que eu vou comentar aqui, que eu acho que eu pego pontos que eu considero que são relevantes no estilo do jogo que eu tô jogando, porque isso varia de acordo com o tipo do game. Se for um RTS, não vai ser os mesmos critérios que eu vou adotar de um RPG, por exemplo. E no Dragon's Dogma 2, eu vou comentar um pouquinho sobre a gameplay, o mundo aberto, a otimização e a direção de arte desse jogo, para a gente poder ter uma formação da opinião e do que eu acho desse jogo. Então vamos começar aqui. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é a gameplay do Dragon's Dogma 2. O jogo é sobre a mecânica, né, dele. Bom, a mecânica do Dragon's Dogma 2 ela não é muito diferente do primeiro. Ela tem coisas que se atualizaram para modernidade, para as novas, com os novos recursos que a gente tem hoje, né? Afinal de contas, o primeiro Dragon's Dogma, salvo engano, é de 2011, 2012. Eu não sei exatamente a data específica, mas elas se atualizaram, porque em 2024 a gente tem muito mais capacidade, muito mais recursos disponíveis nos controles, nos videogames, etc. Então ela se atualizou nesse ponto, mas mantém a essência e mantém o principal dela. Isso me faz acreditar que a mecânica do jogo continue primorosa, continue muito boa em todas as classes. Eu tentei experimentar um pouco de cada classe que eu queria jogar. Eu confesso que pela primeira vez eu não joguei esse RPG de mago, eu joguei de Archmage, tem que ter magia, mas eu experimentei um pouco de classes de dano físico, eu experimentei um pouco de arqueiro, experimentei um pouco de magia também com o Archmage, mas é mais arco. E bom, eu achei que foi primoroso e foi muito boa a mecânica em todas as que eu usei, todas as classes que eu joguei, assim como era no primeiro. Como eu disse, ela não é muito diferente, ela tem coisas que atualizam para a qualidade de vida dela, mas mantém a essência boa de jogar nas classes que eu joguei. Então mantém tudo aquilo de bom do Dragon's Dogma, mantém a essência. Então a gameplay, a mecânica do jogo, ela é muito boa. Mas, como toda mecânica de jogo, ela não bebe só da fonte de águas de coisas boas, né? Ela não bebe só de coisas boas, ela não vive só de coisas boas. Ela tem sim problemas. E no vídeo de primeiras impressões que eu fiz
Quando o jogo lançou de pouquinho que eu tava jogando, né, eu acho que um mês depois do jogo ter lançado, eu fiz um vídeo de primeiras impressões em que eu fiz algumas críticas e eu disse que talvez elas poderiam mudar. Eu não lembro exatamente se eu disse isso, mas bom, elas poderiam mudar, e uma delas se manteve na mecânica do jogo que eu tenho que falar, que é a mecânica de você não dormir, a sua saúde ela se ir diminuindo gradativamente, e isso para a qualidade de vida do jogo e para a exploração é horrível. É igual eu falei, você quer fazer, faça, mas deixe isso como uma coisa opcional, e no jogo não é. Você quer manter isso como obrigatório, não precisa acabar com a saúde, e às vezes quando aconteceu o caso comigo que eu não tinha como dormir porque meu acampamento estragou, eu acabei me estressando muito e querendo até largar o jogo por um momento para desestressar, porque o jogo tá mais me estressando que me acalmando. Coloca um debuff, coloca alguma coisa, mas não essa mecânica. Essa mecânica ela é prejudicial no jogo, então na gameplay do jogo eu achei ela muito prejudicial. Eu achei que é uma coisa que poderia ter sido melhor e mais bem desenvolvida, já que eles queriam dar esse, entre muitas aspas, realismo, ou mais essa questão de roleplay para você ter que dormir no jogo. Então sim, eu acho que isso poderia ter sido feito diferente. E em questão de evolução, assim, ela evoluiu pouco em relação ao primeiro, como eu falei. Mas algumas coisas sim evoluíram. E essas coisas que evoluíram, se evoluiu obviamente, são coisas boas. Eu vou estar citando aqui para vocês duas coisas que eu achei que tiveram evoluções pontuais e que foram para a qualidade de vida do jogo muito boas, enquanto ela já existia no primeiro, só que não era tão intensa como por causa do tamanho do mapa, que era menor. A outra eu já senti umas diferenças de ser boa, né? Se não ter obrigatoriedade de usar uma picareta para minerar, se não existe mais o item picareta, você só chegar perto da veia de minério e apertar o B que você vai minerar, independentemente de ter uma picareta, você não precisa carregar ela, e isso é uma qualidade, te ajuda a explorar mais esse lado do jogo, que na minha jogatina do primeiro eu não explorei, porque eu não queria ficar carregando peso na picareta. Podia ter colocado com o pau, mas eu não pensei nisso. E a simplificação da mecânica de paus, né, que é uma coisa que eu acho que foi extremamente importante e crucial pro jogo, porque isso torna mais fácil mexer com os paus e mais atrativo. Que no primeiro, que nem eu falei no meu primeiro vídeo, eu não sei, eu tenho vontade de voltar para aprender, mas era muito mais complexo, e não era um complexo positivo. É igual eu falei no vídeo do Starfield, tem como você simplificar sem contrariar quem entende de RPG e ao mesmo tempo facilitar para quem está começando. E eles fizeram isso, a Capcom fez isso de uma forma muito positiva. Agora vamos falar do mundo aberto do Dragon's Dogma 2, que ele evoluiu em relação ao primeiro. Eu também falei isso no vídeo, grande parte das minhas opiniões lá do primeiro vão se manter, né, na resenha. Ele evoluiu em relação ao primeiro, só que não foi o suficiente na minha opinião. A minha principal crítica ao primeiro era a falta de itens e dungeons que me instigavam a estar lá explorando, a perder horas e horas sem fazer missão, só lá desvendando as coisas do mundo. O Dragon's Dogma 2 o que eu perdi foi caminhada, porque realmente ele não evoluiu o suficiente nesse sentido. Os itens continuam pífios, você comprando com os mercadores do jogo você consegue itens melhores do que se você explorar. Tem alguma coisa ou outra em relação ao primeiro, tem mais coisas, mas mesmo assim é uma evolução quase irrisória. E as dungeons, não tem dungeon, né? É um buraco, uma caverna com meia dúzia de goblin, às vezes um chefe mais forte, que geralmente é um grifo, uma medusa, ou outra coisa mais simples, e você mata facilmente e não tem aquela recompensa muito foda, com raras exceções, né? Então isso não te dá motivação para estar explorando, se os melhores itens que você vai estar conseguindo vão ser os itens que você vai achar no mercador do jogo. Então isso é um ponto que eu acho que poderia ter melhorado. Em contrapartida, em variedade de inimigo melhorou, a gente tem variedade de troll, a gente tem muita mais variedade de saurons, a gente tem grifos, a gente tem gárgulas, a gente tem golem, a gente tem... que é os outros? A gente tem gosma, a gente tem uns cachorros muito loucos lá que eu não sei o nome, os inimigos sempre goblin, a gente tem fantasma, a gente tem morto-vivo, a gente tem bandido, a gente tem uma maior minotauro, a gente tem uma maior variedade de criaturas, sim. Poderia ser mais, mas a gente tem. Então a gente viu uma evolução nisso e uma evolução também na variedade de terreno,
enquanto no Dragon's Dogma 1 era mais do mesmo, a gente tinha um terreno só, um mapa pequeno, sem variação de bioma. No 2 a gente já tem área desértica, área montanhosa, planície, área costeira, área costeira que dá para você estar explorando. A gente tem, deixa eu ver se tem mais algum tipo de área que eu não estou lembrado. A gente tem uma transição de uma floresta com um deserto, né? Então a gente tem sim variedade de bioma. Então ele evoluiu na variedade de inimigo, relativamente uma quantidade considerável. Na variedade de bioma evoluiu bem, porém evoluiu muito pouco em questão de loot e em questão de dungeon. Então isso não dá o incentivo que eu quero ainda, não é igual um Skyrim da vida. E side quest não tem muito também não, é pouca coisa que a gente acha de side quest no mapa do jogo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de otimização. Eu tenho em mente, e isso é uma coisa que eu tenho consciência, que o Dragon's Dogma 2 é um jogo pesado, ok? Eu sei disso, mas e por isso ele não é um jogo feio, é um jogo muito bonito, que eu acho que é um jogo mais bonito que eu joguei nessa atual geração agora. Ele é um jogo grande, com várias criaturas, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, com vários efeitos de partículas, com a vegetação densa. Ele é realmente um jogo pesado, eu entendo, e eu não tô aqui para vir cá e falar o jogo tinha que ser a 60 FPS, o jogo tinha que ser, até porque isso para mim é irrelevante. Só que tem umas coisas, cara, que eu acho que é um pouquinho falta de um pouco de preguiça, porque eu joguei o jogo no videogame mais potente que a gente tem, que é um Series X. Então eu acho que tem umas quedas de FPS que o jogo dá em alguns pontos específicos que não é tolerável. E isso eu acho que é mais por cansa do desenvolvedor do que propriamente problema de otimização. Então eu acredito nisso. Então acho que a otimização ela não é ruim nos pontos cruciais, mas em alguns lugares ela poderia ter sido melhor. Então ela é razoável, como 90% dos jogos que estão saindo nessa geração. E por fim, né, a direção de arte do Dragon's Dogma 2, ela segue muito a do primeiro. Ela é primorosa, muito bem feita, feita com carinho, as músicas bem selecionadas, a história é muito boa, uma das melhores histórias que eu vi em um jogo também, igual a do primeiro. E também, tipo, ela mantém a essência e com algumas atualizações, né, como visuais, como movimentação, física, que o outro não tinha, mas isso é coisa de novos recursos também para melhorar a qualidade de vida do jogo, para melhorar a qualidade do jogo visualmente com o que a gente tem hoje que não tinha na época. Então a direção de arte do jogo continua muito boa. É um jogo que, por mais que eu seja muito crítico aos jogos atuais serem um vazio puxando pro realista, sem direção de arte, só sendo um Ctrl+C, Ctrl+V do que a galera espera, o Dragon's Dogma 2 sabe fazer um gráfico mais realista, entre muitas aspas, porque o objetivo dele não é ser realista, e trazer uma direção de arte bem trabalhada. Então eu acho que isso é sim um ponto a se destacar no Dragon's Dogma 2. Ok? Então a direção de arte do jogo continua muito boa. No mais, né, fazendo um comentário final aqui, Dragon's Dogma 2 é um jogão, recomendo você estar comprando, se você tiver a grana, obviamente. É um jogo que eu não me arrependi de estar pagando aí 350 conto nesse jogo, porque realmente valeu a pena pra mim. E se você tem a grana, não é um jogo que eu vou virar pra você e falar, não compra não. É um jogo que eu recomendo você estar pagando o valor full price, se você tiver aí. Se você não tiver, espera, mas vale a pena jogar também. Mantém tudo aquilo que eu falei do primeiro de RPG. É um RPG muito foda, com uma criação de personagem muito complexa, agora mais ainda, né? Então é um jogão, pra mim, concorrente forte ao GOT desse ano. Eu ainda tenho um jogo, que é o novo Zelda lá, né? Eu esqueci o nome dele agora, nossa, eu não vou lembrar o nome do novo Zelda, Echoes alguma coisa, né? Que também é outro hype que eu tenho, mas pra mim Dragon's Dogma 2 até então é o meu GOT de 2024. E eu lembrando, eu não sigo opinião, nota, não sigo essas coisas não, porque meu GOT do ano passado foi Starfield e desse ano tá sendo Dragon's Dogma 2. Outra coisa que eu queria comentar, o jogo não é pay to win, tá? Essa questão da viagem rápida, mantém a do 1, acho que poderia ter sido melhorada por conta do mapa ser maior, mas mantém a do primeiro. Tem aquela questão de microtransação, achei chato, mas isso não interfere no jogo não. Eu, por exemplo, não gastei nada e continuei jogando do mesmo jeito, é só pra quem quer encurtar o caminho, igual a Capcom fez, se não me engano, com Resident 4. Não posso falar que fez porque eu não joguei, mas vi muita gente comentando.
Então, no mais é isso, tipo, ela não é pay to win, é um jogão, tudo que eu falei do primeiro, questão de RPG, questão de história, se mantém e ainda melhora. E se a resposta que você quer ouvir, se ele é melhor que o 1, se ele é digno de sequência, sim, vamos supor, a nota que eu dava pro 1 é 8,5, a que eu dou pra esse é 9, ele melhorou em relação ao 1, acho que ele poderia ter tido um 9,5 aí, mas infelizmente a Capcom ainda não conseguiu atingir. Vamos ver no 3 o que a gente pode esperar aí, né? E o que a gente pode e o que a gente pode melhorar. Quando lançar o 3, vou jogar também. Dragon's Dogma se tornou uma das franquias favoritas minhas. Tipo, top 5 jogos favoritos meu, fácil, Dragon's Dogma. Inclusive eu quero fazer um vídeo falando de top 5 games. Mas é isso, no mais, Dragon's Dogma 2 é um jogaço. Bom, eu vou ficar com o vídeo por aqui, se você gostou. Não esquece de se inscrever, comentar aí sua opinião. E se quiser sugerir jogos aí pra eu jogar e tá fazendo uma resenha, eu posso também acatar a sugestão de vocês. E fazer um comentário aqui, né, que nem eu falei, a resenha é sempre pra indicar ou não indicar algum jogo. Eu não vejo uma review no sentido de, esse jogo aqui vale tanto. Eu falei de nota mais pra comparar com o primeiro. Mas eu não vejo aqui como eu vou definir se você vai ou não jogar. Eu vou estar aqui recomendando, igual um papo de amigo, assim, se você deve ou não jogar o jogo, o que eu achei, o que eu não achei, entendeu? Eu não tenho intenção nenhuma de fazer review, até porque eu não sou jornalista e não quero nem não pretendo ser. É só mais tipo um amigo trocando ideia com outro aqui sobre videogame, né? Então é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu e fui.